Oi, pessoal, começando mais um ROI Concast, o podcast feito para você, profissional de e-commerce e marketing, a vender mais aí na sua operação de e-commerce. E hoje o meu convidado tem mais de 15 anos aí atuando no segmento de e-commerce, passou por diversas operações como Shop Together, Tokstok, Vivara, né? E o tema que a gente separou para trazer para você aí é como, né, tornar a tua operação mais eficiente no e-commerce, né? E, obviamente, ter mais resultado. Eu estou aqui com o Adriano Tavolassi. Fala, Adriano. Tudo bem, Fê? Prazer estar aqui. Legal dividir aqui alguns temas com vocês. Acho que é muito importante essas iniciativas, né? Quanto mais a gente dividir nossos conhecimentos, nossas coisas, acho que melhor para o mercado e todo mundo acaba crescendo. E eu acho que esse compartilhamento de conteúdo é muito interessante para que a comunidade, de alguma forma, se fortaleça. Se você tem interesse em melhorar a performance do teu e-commerce, busca formas de continuar fazendo o teu negócio crescer, eu te convido a conhecer mais sobre a Ciclo E-commerce. Você pode acessar o nosso site cicloecommerce.com.br e conferir também alguns dos principais cases de sucesso que temos por lá. Então são diversas marcas em segmentos de mercados diferentes que vêm crescendo ao longo dos anos conosco. Eu convido você a conhecer um pouco mais, tenho certeza que as soluções possam fazer sentido aí para a tua operação. Um grande abraço. Com certeza. E conta pra gente, né? 15 anos de história, né? Operações em segmentos diferentes, algumas que você participou da fundação, né? Conta um pouco pra gente dessa sua jornada nesses 15 anos. Boa. Na verdade não parece, né? Mas são quase 30 de varejo. Então acho que o começo ali, o varejo tradicional, olhando para alguns canais diferentes, né? Eu sempre fui o cara ali de testar alguns canais de vendas diferentes e aí nesses últimos 15 anos aqui no e-commerce. Eu acho que é interessante aqui também a gente comentar um pouquinho que a maturidade do e-commerce também nesse período vem mudando muito, né? Então lá no começo, por exemplo, era uma coisa de a gente ter que se provar muito, né? De ter que convencer as organizações de que de alguma forma a gente tinha que fazer, tinha que investir, tinha que testar, enfim. Mas era muito mais complexo do que é hoje, né? Tanto por essa questão mais cultural, vamos chamar assim, como também o próprio ecossistema, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a gente que está nesse mercado há muito tempo, a gente olha, por exemplo, o e-commerce Brasil, um VTEX Day, que lá no começo Sim. tinha ali, né, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, e agora eventos para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, onde você tem ali 5, 6 mil expositores diferentes. Então, eu acho que essa oferta também de empresas e de soluções ajudou muito também nessa questão de maturidade. Né? Perfeito. Falando um pouquinho mais específico desses últimos 15 anos, eu acho que a nossa função principal, depois dessa primeira etapa que eu comentei de, né, se provar ou de alguma forma todo mundo entender que é necessário ter um e-commerce, claro que a pandemia depois catapultou muito isso, né? Ou seja, eu brinco que tinham pessoas que antes da pandemia falavam para mim, nossa, Adri, mas esse negócio da internet é seguro, né? Eu posso pôr meu cartão lá, que não tem problema. E durante a pandemia, essa mesma pessoa tirava uma foto do cartão e mandava por WhatsApp para uma vendedora, por exemplo. Ou seja, né, essas barreiras também a pandemia ajudou a principalmente as pessoas testarem, elas se permitirem de alguma forma fazer uma primeira compra e tal, e a Perfeito. partir daí começar um relacionamento. Mas basicamente o que eu venho fazendo nesses últimos 15 anos é ajudando as empresas a sair com um pouco dessa visão de departamento para uma visão de unidade de negócios efetivamente. Né? Ou até ainda, em casos como um Pure Player, como o Shop Together, de fundar realmente uma empresa, começar ela ali do zero e já se estruturar nesse mundo digital e talvez fazer um movimento contrário, né? Que muitas empresas estão fazendo, que a própria Amaro fez, que é começar no digital e depois de alguma forma tatear
fatiar também o físico e abrir algumas operações. Legal. Então, cara, nesses diferentes segmentos e nessas diferentes coisas, eu acho que a gente vai falar um pouquinho também aí ao longo das outras perguntas. Cada segmento tem sua particularidade, mas basicamente, cada vez mais, eu acho que agora com essa maturidade, as empresas estão entendendo a influência que o digital tem no todo. Ou seja, não é só uma questão da venda do e-commerce, mas muito dessa jornada que o digital participa, mesmo numa venda que termina numa loja física, mesmo numa venda que termina no WhatsApp ou em alguma coisa, mas como deixar também essa sua grande vitrine otimizada, né? A gente brinca, o teu site é a tua vitrine 24 horas por dia ali aberta. Então, acho que a gente explora aí ao longo das perguntas também um pouquinho das particularidades de cada um desses cases, mas basicamente, cara, a grande diferença do digital para o físico, que é o que eu tento ajudar as empresas a ter essa visão, é o que a gente chama de crescimento exponencial. Né? Então, o site, o e-commerce, ele não tem limite de quanto ele pode vender. Claro que tem uma questão de estoque, uma questão operacional, mas o que eu quero dizer aqui, quando a gente compara, por exemplo, com uma loja física, a loja tem uma capacidade operacional, né? Principalmente lojas maduras, ou seja, você citou aí alguns exemplos de Fast Shop, Saraiva, Vivara. Então, as lojas mais maduras desses players que já estão estabelecidos, elas já vendem bem há algum tempo. Essa loja tem uma dificuldade de crescer. Porém, quando você integra isso junto do digital, ela começa a receber pedidos e receber um tráfego que não dependia daquele shopping ou daquela rua onde ela estava. Legal. Então, isso também começa a mudar muito esse jogo, né? Ou seja, as lojas também estão cada vez mais não olhando isso como uma competição, e sim olhando isso como uma colaboração. Ou seja, nossa, que legal que eu vou receber o Felipe na minha loja para retirar um pedido. Também é uma chance de eu mostrar para ele outros produtos, de eu tentar fazer um cross-sell, um upsell, ou do Felipe me conhecer como vendedora, de eu dar o meu número de WhatsApp para ele, que depois numa próxima interação a gente pode fazer e tal. Então é como a gente ajuda as empresas aí quebrando essas barreiras e estruturando essas coisas para que esse crescimento exponencial seja possível e alcançado. Que legal. Você comentou dessa questão do digital para o off, do off para o on, e nesses anos também eu vejo que cada um cresce de uma forma, né? Eu já vi cenários do digital para o off, cresceu digitalmente, depois começa ali a investir no físico. Já vi o inverso, né? Que é bem tradicional, né? Chega num patamar, o e-commerce nasce ali naquela empresa, se torna um canal digital, né? O canal direto ali, digital de vendas para aquela empresa. E você comentou desse envolvimento do time também para vender via WhatsApp. Eu não sei na tua visão, mas na minha eu vejo que ainda tem empresas que elas não conectam os canais. Né? Você pega um exemplo que tem ali um e-commerce, tem uma galera muito fera de vendas, às vezes no físico, e cada um está jogando seu jogo separado, né? E eu vejo o quanto que às vezes isso perde-se de oportunidade se fosse conectado. Se você conseguisse gerar aquela demanda no site, dependendo se a pessoa tem interesse em comprar lá naquela loja, você poderia também movimentar essa demanda para aquele local. É um desafio que eu vejo em várias empresas. Não vou dizer que todas não investem, mas como foi isso para você? Porque eu acredito que a operação da Vivara era mais conectada. Sim, sem dúvida nenhuma. Do online prof. Como que é essa dinâmica? Acho que serve até como dica para os gestores, para os empreendedores que nos ouvem, né? O que precisa focar primeiro? Entender os processos da empresa, mapear eles, ou é um aspecto mais tecnológico e depois treinamento de equipe para pilotar aquilo? Eu acho que é uma composição das coisas, né? Porque você também, sem a tecnologia, você não consegue criar essa camada de estoque unificada para que qualquer pessoa consiga ter acesso a ela, né? Porém, só a tecnologia, sem isso ser de alguma forma estruturado dentro da empresa, ele também não vai ser adotado, ou seja, a vendedora não vai usar. Então, também não adianta. Mas só dando um passinho atrás, por coincidência, ontem eu estava escutando um podcast com o Mariano da Vetex e ele estava falando um pouquinho disso e a provocação foi na linha dessa que você acabou de trazer, né? Que é uma mudança de mindset mesmo que a gente precisa no varejo. Então é assim, né?
Putz, vamos citar o exemplo da Vivara. A Vivara tem a loja do Morumbi, tem a loja do Marketplace, cada uma tem ali suas vendedoras. Elas não são vendedoras do Morumbi. Cada vez mais a gente tem que ter esse conceito. Ela é uma vendedora da Vivara. Ela pode estar vendendo para qualquer canal, para qualquer de qualquer forma, né? Então, pensando no WhatsApp, por exemplo, no momento que ela está ociosa, ela pode trabalhar uma lista de leads de alguma forma, né? Claro que com uma inteligência feita ali na matriz e tal, rodando um modelo de recência, frequência e valor, clusterizando um pouquinho a tua base e dando para ela um lead, por exemplo, de pessoas que têm propensão a comprar um diamante. Perfeito. Ou pessoas que têm propensão a trocar o tamanho do diamante. Ou ainda, olha, esses consumidores estão para fazer bodas de prata. Vamos tentar fazer um ativo em cima deles, né? Então, eu acho que é interessante isso. A outra coisa, cara, precisa se mapear um pouco. Essa parte de tecnologia não tem como a gente fugir, porque tem até um ditado interessante do Alexandre Gil, que é VP da Wake hoje, que ele comenta o seguinte: Deus fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado. Se tivesse legado para conectar uma API a outra, tal, demoraria um pouquinho mais. Então, qual é o grande problema dessas empresas, principalmente que nasceram lá no físico, lá atrás, e estão se digitalizando? Como ela deixa esse seu legado exposto de alguma forma nessa camada para a gente conseguir conectar as APIs e até as outras coisas, um motor de recomendação, um motor de promoção, enfim, coisas que ajudam ali. Então, é muito importante essa análise técnica para você conseguir, de alguma forma, fazer uma arquitetura escalável. Uhum. Eu acho que aqui também, acho que a pandemia ajudou a derrubar isso, principalmente no pós-bolha ali, que todo mundo viu, porque tinha uma coisa que até aqui no Brasil ficou muito com aquela questão de o retail tem que ser tech, a gente tem que ser empresas de tecnologia e nananã. E a gente viu que sustentar isso ao longo do tempo é muito custoso e a maioria das empresas que foram para esse caminho não conseguem de alguma forma sustentar isso. Então, eu brinco que nessa época surgiam muitas iniciativas de Omni que você tem ali na sua flagship aquilo rodando, mas você não consegue escalar aquilo para 100% do seu parque, para todas as lojas. Então, isso também não adianta. Mas por limitação tecnológica mesmo? Isso, ou porque de investimento? Assim, às vezes... Claro que o investimento é sempre importante porque, né, você depende de recursos para investir. Mas aqui eu acho que foi muito mais, de novo, essa confusão de mindset. Puta, eu preciso pôr alguma coisa no ar para falar que eu estou fazendo alguma coisa e que eu tenho iniciativas Omni, ao invés de abrir o capô mesmo, como a gente brinca, e entender, como é que a gente faz isso de uma forma estruturada, né? Então, a própria Vivara, por exemplo, né? Claro que a pandemia catapultou, fez tudo isso que a gente comentou, mas a gente teve que trocar todo esse sistema de Omni para justamente conseguir alavancar para 100% das lojas. Porque aqui também aí você começa a fazer misturas com o próprio marketing. É daí que vem o seu aumento de conversão, o seu aumento de conveniência para o cliente, seu aumento de experiência. Então, o que eu quero dizer? Com o Omni ligado, desde que ele esteja em 100% das minhas lojas, eu consigo ter um call to action no site o seguinte: compre e retire na loja em até 3 horas, em até 4 horas. Se eu não tenho isso em todas as lojas, eu não consigo estampar isso no site, porque se eu só estou com isso na minha flagship ou em algumas lojas, eu não consigo marketear isso de alguma forma. A outra possibilidade que o Omni traz, na hora que ele está implantado, é essa conveniência que o consumidor tem de receber os produtos com mais antecedência. Né? Então, a maioria dos e-commerces hoje opera com um estoque centralizado para o e-commerce. Certo. Então, imagina que, por exemplo, na Vivara era assim, né? Então, a gente tinha o estoque aqui de São Paulo. São Paulo, para eu chegar na minha loja de Salvador, eu levava ali 7, 8 dias. Se eu entrego da loja de Salvador para Salvador, eu posso fazer uma mídia localizada só para Salvador, dizendo: Salvador, compre e receba amanhã a tua joia. Né? Então, é esse tipo de eficiência que o Omni vai trazendo. Então, ele tem algumas camadas. A primeira delas, a hora que você expõe o estoque para 100% das coisas, é o que eu brinco, né, com as vendedoras. Esquece todas as palavras bonitas de picape, de chip,
O Omni nada mais é que uma máquina para você não perder venda. Ah, por quê, Adri? Porque, pô, pensa que hoje eu estou aqui com o Felipe na minha loja, eu só tenho esse estoque da loja para vender. Imagina se o Felipe pudesse, a hora que ele estiver sentado aqui comigo, olha, o produto que ele gostou eu não tenho na minha loja, mas eu consigo demonstrar e falo para o Felipe, Felipe, o que você prefere? Você volta aqui na loja daqui 2 dias para retirar o seu produto ou eu te mando ele direto para casa? Certo. Então você aumenta essa possibilidade da conversão da vendedora. Da mesma forma, quando você leva isso para online, você também está aumentando a conversão. Por quê? Porque antes ele via só o estoque do e-commerce e agora ele vai ver o estoque do e-commerce mais as 300 lojas. Além disso, se isso tiver atrelado a uma estratégia de last mile interessante, antes, voltando ao exemplo de Salvador, ele só via o estoque do e-commerce que demorava 8 dias. Agora ele está vendo o estoque do e-commerce que leva 8 dias, mas ele tem uma saída de loja de algum produto que leva 1 dia. Então, por exemplo, isso também vai aumentar a conversão, porque se você estava atrás, por exemplo, de um presente e não podia esperar 8 dias, que você ia ter a festa, você deixaria de ter comprado na Vivara nesse momento. Então, a primeira camada do Omni, ela melhora muito a conversão. A segunda camada do Omni, que já entra um pouco até no nosso tema de eficiência operacional e tudo, ela mexe numa camada de estoque e capital de giro. Então, pensa o seguinte, se eu tenho qualquer camiseta, para dar o exemplo, assim como joia, em alguns produtos tem tamanho. Só que, pelo Pareto, como a gente sabe, 20% dos tamanhos fazem 80% das vendas. Por que fazer todas as lojas carregarem os outros tamanhos que não vendem? É melhor elas carregarem só esses 20% que vendem. E você libera, obviamente, mais espaço. Libera mais espaço, libera o capital de giro, Perfeito. Que é muito importante hoje para o varejo. O nosso custo de juros está alto, apesar de estar caindo um pouco, mas está alto. Ou seja, para eu imprimir capital em estoque é maior. Então, pensa que nesse caso, a Vivara, ao invés de ter alianças de tamanho grande vezes 350 lojas, ela deixava 10 ou 15 no estoque do e-commerce, a loja de lá usava esse estoque para vender. Né? Então, de novo, no mesmo caso ali que eu falei, você chegou na loja, você viu a aliança, você olhou o seu dedo, ela vai falar, olha, Fê, o seu dedo, você tem 2 opções, você recebe na sua casa daqui 2 dias ou você volta aqui na loja daqui 2 dias para retirar o produto. Ótimo, então, de novo, né? Essas camadas, quanto mais você vai fazendo iniciativas, mais vai aumentando a sua conversão e a sua eficiência operacional. Né? Claro que daí aqui também, como você bem falou na sua pergunta, tem algumas coisas para a gente discutir que são os processos, né? Como é que vai ser o comissionamento dessa venda, como é que essa loja ganha ou não ganha, ela separou o produto ou não separou, essa pessoa que separou vai ganhar ou não vai. Mas eu acho que o recado que eu queria deixar também aqui para vocês é o seguinte, não deixem de fazer por conta dessas questões. Né? De uma forma ou de outra, essas questões elas vão se equalizando também à medida que as coisas vão começando. E mais, de acordo lá, voltando à primeira coisa que eu comentei lá da maturidade. Hoje, a loja física não vê mais o e-commerce como um inimigo. Claro que ainda tem algumas questões, mas é muito menos do que era 10 anos atrás. Então, isso também está gerando conversas mais fáceis, vamos chamar assim, porque pensa, de novo, né, nisso que eu falei aqui do Omni. Ele envolve 100% o pessoal de loja e 100% o pessoal de logística. A parte ali do e-commerce de tecnologia vai resolver uma parte disso, mas se a logística não negociar transporte no last mile saindo de loja, não adianta eu ter a tecnologia que a loja pode te entregar. Se eu não tenho transporte lá, a hora que você digitar teu CEP, vai falar, não tenho entrega para o teu CEP. Então, não é só ter o sistema de Omni, é ter o sistema de Omni mais o last mile, mais toda essa logística, e assim por diante. Então, acho que são etapas, né, interligadas que vão fazer com que você seja mais eficiente, com que essa operação seja mais eficiente. Essas dicas, essas lições de você pegar, né, uma operação um pouco maior, né, maior no caso da Vivara, e trazer também para a realidade dos médios ou até dos pequenos e-commerce, quem está investindo é importante, porque
principalmente quem começa no digital, né, eles começam pela camada tecnológica e pela camada promocional, no sentido de gerar tráfego, investir em mídia, trazer audiência, né? Isso faz parte do pequeno, do médio e do grande. Só que chega uma dada hora que existem aspectos que são além do digital, para que essa operação se torne mais rentável. Um exemplo claro foi esse que você deu, né? E eu acho que esses são pontos legais de quem tiver numa operação refletir, né, Adriano? Ó, tráfego é importante, mídia é importante, plataforma é importante, mas o que acontece dentro da empresa, como é a tua logística, né? Como que é o teu processo de envio, como que você negocia, por exemplo, né? Com a empresa que está te atendendo para entregar em determinada região. Se você vai operar via loja física também, acaba ajudando muito a alcançar essa eficiência. Sem dúvida nenhuma, cara. Se a gente pudesse dividir o e-commerce em 3 grandes máquinas, na verdade não digo nem o e-commerce, eu tiraria o e. Se eu pudesse dividir o commerce em 3 grandes máquinas, a gente tem o que a gente chama de máquina de tráfego, máquina de conversão e máquina de retenção. E é muito importante isso que você trouxe, que dentro do tráfego, por exemplo, né, muita gente fica preocupado só com gastar dinheiro em mídia e não se preocupa, por exemplo, com a otimização de conteúdo, SEO, etc., que é o que vai deixar ele mais sustentável ao longo do tempo. Né? Ou seja, se eu só fizer mídia paga, de alguma forma eu vou ser caro. Né? Porque isso aqui não se sustenta ao longo do tempo. Eu vou precisar equilibrar de alguma forma. Da mesma questão ali na conversão. Se eu olhar só para a plataforma, mas não olhar para essas outras questões de supply, estoque, né? De novo, essa questão do exponencial. Isso eu passei por todas as empresas, pequenas, grandes, médias, que é assim. O e-commerce é como se fosse uma loja grande. Não. Porque, de novo, você não tira o exponencial do e-commerce. Então, por exemplo, lá na Drogaria São Paulo, a gente tinha um CD do e-commerce dentro do CD principal. Certo. A maioria começa assim. Só que olha o absurdo que é. Para falar qualquer coisa, eu tinha, 20 mil fraldas Pampers dentro do CD. No estoque do e-commerce, eu tinha 100. Eu faço uma campanha de Pampers. Essas 100 peças zeram, em meia hora. As outras 2.000 estão a 100 metros dessas duas e eu não conseguia deixá-la disponível no site para ser vendido. Olha. Só que daí o cara de logística falava, mas Adri, eu já pus muito mais que uma loja, porque eu mando 10 pacotes para cada loja, eu deixei 100 no e-commerce. Então, assim, ele tinha 10 vezes a quantidade de uma loja. Sim, mas ele tem que estar ligado na montanha, que é o que eu chamo, o estoque montanha, porque ele é exponencial. É diferente de uma loja que, ela não vai, né? Se ela vende 1.000 fraldas, ela não vai conseguir vender 3.000 no dia, porque ela não consegue operacionalizar aquilo. Mas o e-commerce consegue. Então, essas barreiras também são importantes a gente quebrar. O estoque é do cliente. Perfeito. O estoque tem que estar disponível 100% dele em todos os canais. Justamente para você aproveitar o melhor de cada coisa nesse sentido. Né? A mesma coisa, essa questão logística da conveniência. Né? Hoje, cada vez mais, a gente quer conveniência. Não só isso, a Amazon e Mercado Livre puxam essa régua da entrega para um patamar de horas. Então é assim, se você me perguntar no caso da Vivara, alguém precisa de uma joia para o mesmo dia? Em pouquíssimos casos ele vai precisar de uma joia no mesmo dia. Porém, tudo que ele compra, ele está acostumado a receber rápido. Se a joia ali ele não vê que tem um jeito dele receber rápido, é uma barreira de compra. Vira um hábito do consumidor. Exatamente. A gente já está acostumado. Esse é um ponto que eu também me coloco como consumidor, né? Isso falando quando eu compro no Mercado Livre. Eu já acostumei com a entrega no outro dia. Em casa. Uhum. E aí, se eu precisar comprar em outro site, qualquer outro produto, eu já vou naquele anseio que existe essa opção que eu vou receber amanhã. Caso não tenha, eu volto lá pro Mercado Livre para ver se tem a mesma coisa. Você acha que isso empurra, movimenta o mercado no sentido do quê, né? Existe toda a estrutura do Mercado Livre, da Amazon, só que ao mesmo tempo, quando eles trazem isso para a realidade do Brasil, isso mexe no mercado, né?
provoca as outras marcas, as outras operações, né? Mas é possível competir? Você acha que um e-commerce próprio, ele consegue parceiros, ele consegue se organizar para conseguir ter uma entrega tão eficiente quanto essas empresas? Nessa parte de entrega é bem complexo, mas dá, né? Aí eu acho que temos que olhar uma particularidade ou outra de cada segmento e tal. Mas, por exemplo, no caso de Vivara, é possível sim a gente diminuir muito este prazo tendo saída de mercadoria de loja. Legal. O grande segredo aqui não é trivial você negociar toda essa malha logística, porque pensa que o cara que vai fazer o meu last mile para falar qualquer coisa aqui em Maringá, no Paraná, é diferente do cara que vai fazer em Natal. Né? Ou seja, quando eu tenho CD, eu consigo negociar transportadoras muito mais concentradas, porque ela vai chegar lá, vai pegar um monte de pacote e vai levar de uma vez. A hora que ela vai coletar loja a loja, muda muito a dinâmica da forma de você negociar e fazer isso. Okay. Mas a gente está na era da conveniência. Né? Hoje, se você pede um Uber, demora 6 minutos, você cancela e pede de novo. A gente não consegue esperar 6 minutos de um Uber. A hora que ele dá o Uber 6 minutos, a gente fala, meu Deus, que demora, eu vou pedir um 99, eu vou fazer não sei o quê. Né? Então, essa conveniência é muito importante. E cada vez mais o e-commerce está deixando de ser só aquela questão do preço, e aí eu acho que é muito legal também, porque abre essa possibilidade da rentabilidade, porque os consumidores estão olhando cada vez mais não só a diferencial do preço. Então, como você acabou de falar, muito provavelmente você vai pagar até um pouquinho mais no Mercado Livre para ter a certeza que você vai receber no dia seguinte e mais ainda, uma certeza de que se você não receber, você vai ter o seu dinheiro devolvido rápido e o seu estorno rápido, okay, do que você eventualmente comprar num cara que não tenha tanta reputação ou uma coisa do tipo. Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo que ele aumenta a complexidade da operação, ele também iguala um pouco essa competição. Porque se eu prestar um bom serviço, se eu te atender bem, eu não preciso ser necessariamente o mais barato. Né? Voltando à história das máquinas, a última máquina aqui é de retenção. Então, a logística hoje em dia e o atendimento ao consumidor, eu brinco que é o novo marketing. Isso aqui que traz fidelidade, principalmente se for uma questão de recorrência. Perfeito. O Mercado Livre, ele atacou muito isso e ele foi perfeito por conta disso, que assim, minha esposa fica, às vezes ela comenta, né? É muito simples devolver no Mercado Livre. Então, é esse tipo de barreira que a gente tem que ir tirando das operações, ou seja, aquilo que eu chamo de caminho difícil. Eu consigo trocar o que eu comprei no site em qualquer loja? Isso é praticamente mandatório. Por quê? Porque, além de tudo, eu estou levando um tráfego novo para a loja, pensando nessa integração de canais. Legal. Eu estou gerando essa conveniência. E mais, eu estou tirando a barreira desse cara de ter um receio de comprar online. Porque se eu compro online sabendo que eu posso ir resolver na loja, eu fico mais à vontade em comprar. Então, para você ter uma ideia, um dado ali da Vivara, né? Cada praça que a gente abriu uma loja, que a gente ainda não tinha loja, a venda do e-commerce para aquele lugar cresce 20%. Então, se eu vendia 100 para uma praça, abri uma loja, eu passo a vender 120. Por quê? A consumidora confia. Nossa, ótimo, agora eu tenho uma Vivara aqui. Melhor ainda, se der algum probleminha, eu vou lá e troco. Então, isso é muito interessante para ir otimizando essas questões, tá? Acredito que isso vai se encaixar, né, com o próximo item, que é a rentabilidade dessas operações. Perfeito. Tá? A gente está num cenário onde as empresas, né, cada vez mais elas buscam manter um negócio rentável, né? Houve épocas de se fazer investimentos, né, e não tem problema se queimar caixa desde que cresça, mas a realidade é que as empresas estão buscando ser eficientes e rentabilidade. Quais são os fatores que impactam diretamente a rentabilidade no e-commerce? Eu acho que serve até como dica para o pessoal. Quais são os que drenam dinheiro de um e-commerce se você não ficar de olho, né? E atento ali no momento que a tua operação está rodando?
Boa. É interessante essa pergunta. Aqui eu acho que eu dividiria em duas coisas, né? Que é aquilo que todo mundo olha e aquilo que pouca gente olha, mas todo mundo deveria olhar. Basicamente, quais são as principais contas de um e-commerce? Marketing, logística. Né? Ali é onde está a questão e depois vem tecnologia. Então, obviamente, essa questão do marketing, como a gente falou, acho que aqui a dica é sempre trabalhe o seu orgânico e direto junto da tua mídia. Perfeito. Eu acho que isso aqui sempre vai, né? Quanto mais conteúdo você tiver, mais isso, mais tudo, sem entrar muito tecnicamente aqui, mas entrando, todo o page rank do Google, quando você trabalha bem o SEO e as outras coisas, melhoram. Ou seja, então até para o seu pago, você trabalhar todas essas origens e essas fontes de tráfego vão ajudar. Né? Eu acho que aqui também tem uma questão de cada vez mais a gente usar os influenciadores, principalmente os micro-influenciadores, num modelo de CPA. Né? Ou seja, aqui uma parceria mesmo com esses criadores de conteúdo, onde ele vai não ter uma limitação, ele ganha também uma espécie de comissionamento ou alguma coisa, mas que você, varejo, também não tenha que colocar muito dinheiro na frente, tá? Logística. Cara, aqui a grande questão é, de novo, com o amadurecimento da coisa, o frete ainda tem uma relevância, sem dúvida nenhuma, mas cada vez mais ele deixa de ter essa relevância quando você compara a um bom serviço. Então, aqui minha dica nessa parte logística é: quanto mais você conseguir ter um menu de frete, mais você vai equilibrar a sua conta despesa, receita de frete. Então, o que eu quero dizer com esse menu de frete? Opções de frete, onde o frete grátis, quando você der, você vai ser a sua última opção e com um prazo mais longo. Então, imagina qualquer coisa. A gente está olhando esse copo aqui. Você deveria ver no checkout 4 opções. Esse copo entregue hoje R$50, entregue amanhã R$30, entregue em 4 dias R$10 ou em 10 dias de graça. Ok. Quando você apresenta esse menu para o consumidor, você tem duas grandes vantagens. Você não perde o call to action de falar frete grátis, porque você tem uma modalidade grátis, mas principalmente na Vivara, que é o último grande case aqui, mais de 75% das pessoas no carrinho não optam pelo frete grátis no prazo pior. Ele vai ali ou na econômica ou na rápida. Por quê? Porque quando o consumidor decidiu comprar, ele quer muito receber aquilo. Né? O nível então, você pode chamar pelo frete grátis aumenta ali no caso, e né? o nível de posse, né? Puta, Sim. eu quero ter, já que eu tomei a decisão, eu quero usar logo esse negócio. Tá. Então isso ajuda porque você não perde o call to action do frete e tem ali de alguma forma essa questão do frete. Claro que isso vai variar muito se o seu ticket médio for muito menor, porque pensa que o frete no todo do pedido da Vivara, ele tem uma representação menor do que, por exemplo, uma farmácia. Né? Então, aí, quando o ticket é menor, eu acho que o que eu faria é sempre aquela alternativa de você puxar o seu ticket médio através do frete grátis. Então, o que eu quero dizer? Se o meu ticket médio é R$300, eu deveria ter uma campanha de frete grátis acima de 349 ou 399 para eu puxar esse ticket e, de alguma forma, eu rentabilizar. Só uma outra dica aqui em logística, cara, que daí a gente começa a entrar em toda essa parte que ninguém olha e todo mundo deveria olhar. Existe uma questão aqui de você conferir a tua conta frete. O que significa isso? A maioria das transportadoras te cobra errado. Às vezes te cobra errado até de uma maneira proposital. Né? O que eu quero dizer com isso? Puta, esse pedido pesou 1 quilo e deveria ser cobrado 5. A hora que chega a sua fatura, você vê que aquele pedido foi cobrado 6. Então, uma auditoria na conta frete também pode trazer muita rentabilidade para a operação. Tá? E aí, dependendo de alguns casos, você ter serviços no saque, no atendimento ao consumidor, que vão diminuir muito a sua devolução. Então eu brinco, devolução é outra coisa que muito pouca gente olha. E a gente olha lá, a maioria dos caras, a gente está falando de 5% de devolução. Certo. Cara, se eu diminuir essa devolução
para 3%, eu já aumentei a venda em quase 10%, né? Porque é uma venda que já estava dentro de casa. Então, aqui pensando em eficiência operacional, pensando em uma série de coisas, pensa que essa reversa é caríssima, né? Esse produto, a hora que for devolvido, ele vai ser avariado dependendo desse produto. Então, ele vai chegar aqui, eu vou ter mais dificuldade ainda de vender. Então, como é que eu posso ter um processo dentro da empresa onde eu ataco minha devolução? Desde dar uma autonomia para a pessoa do saque resolver aquele problema do tipo, cara, toma um cupom e fica com esse produto e compra outra coisa. Toma um brinde, faz alguma coisa, né? Para você diminuir isso aqui. Isso Legal. é uma coisa que está ali no detalhe e vai aumentar muito a tua rentabilidade. De novo, sem você trazer custo para dentro de casa. Já era uma venda que estava lá. Por que eu cancelei? Né? Cancelamento por ruptura. Por quê? Dá para eu faturar de outra loja, eu trago para cá. E aí, nessa linha, só para complementar essa parte de eficiência, muito pouca gente também olha naquilo que a gente chama de venda captada e venda faturada. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos e-commerces tem uma quebra. Vendi Google Analytics faturou tanto, se você olhar, para o que realmente faturou, se você olhar na plataforma, os pedidos válidos. Isso, porque também tem uma coisa que é assim, tem a análise de risco aqui no meio. Então pode ser que realmente fosse uma fraude. Então estava certo eu bloquear. Mas pode ser, por exemplo, que um dos pedidos ali, o cara errou o código de segurança do cartão. Ou ele não tinha saldo naquele cartão, mas não é que ele não tem saldo. Ele não tinha saldo naquele cartão que ele utilizou. Será que se eu ligar e oferecer uma nova forma de pagamento, eu vendo? Será que se eu oferecer para ele pagar em 2 cartões, eu posso vender? Da mesma forma, Pix e boleto não pago. Eu tenho alguma atuação em cima disso? Não. Ou seja, são detalhes da operação que está dentro de casa e que pode melhorar muito o teu número. Se a quebra hoje de pedido captado e faturado é 25, se derrubar para 15, você cresceu 10% a venda só com o que está dentro de casa. Porque pensa, eu já gastei o marketing desse cara, ele já veio, eu já paguei o afiliado, já paguei o Google, já paguei todo mundo e não consegui faturar o pedido dele por alguma coisa. Então, acho que cada vez mais essa célula de recuperação de vendas, ela é interessante. Né? Por exemplo, juntando isso àquilo que você falou da vendedora. Será que uma vendedora que está ociosa em algum momento do dia não pode receber uma lista de pessoas que tentaram comprar e não conseguiram e ela ligar? Puta, Fê, eu vi que você tentou comprar uma aliança, que posso te ajudar? Quer um boleto para pagar? Né? Ou seja, eu recupero aquela venda de alguma forma. Tá? Legal. Eu acho que essa dica que você deu da recuperação, ela é fundamental para qualquer tipo de operação. Né? Sem dúvida. Porque, às vezes, essa etapa, muitos profissionais tentam resolver só através de tecnologia. Né? Um carrinho abandonado, né? Uma reativação que é importante, só que dependendo do tamanho da base, a personalização no contato faz toda a diferença. Né? Igual o exemplo que você deu da lista aí com as vendedoras. E tem uma pergunta que eu acho que é interessante a gente conectar com essa questão da rentabilidade, que é o seguinte, tanto frete quanto marketing, né? Há um percentual ideal que você considera? Eu sei que pode mudar de negócio para negócio, né? Mas vamos supor, Felipe, é ideal para a maioria das operações, no meu ponto de vista, investir aí 10%, 5%, 15% no marketing, por exemplo. Frete, se for atuar com a questão do frete grátis, que na verdade não é tão grátis assim, que você vai precisar pagar. Qual que é o percentual que você acha também de controle na hora de definir essas ações, né, no teu ponto de vista? Vamos lá, eu acho que o custo logístico da empresa ali, como um todo, ele tem que ficar na casa de 2 a 3% dentro do seu DRE. Perfeito. Quanto disso aqui você vai incentivar a dar o frete grátis? Acho que daí também aqui tem que ter uma estruturação depende do restante do DRE, ou seja, a Vivara é uma empresa que tem uma margem um pouco melhor do que, por exemplo, uma farmácia. Ok. Então, esse tipo de equilíbrio aqui também é necessário.
Porém, quando o cara é de recorrência, o que eu posso minimizar aqui é tentar vender uma assinatura para ele. Então, por exemplo, uma drogaria São Paulo, daqui a pouco ela vai vir com algum programa de assinatura, tipo um Prime da vida, que daí eu pago uma mensalidade para eu ter o frete grátis sempre, porque daí vale a pena, porque o que eu estou interessado não é só nessa conta frete, e sim em todos os pedidos que você vai fazer comigo no seu lifetime, né? Então, as empresas que estão mais evoluídas no marketing são aquelas que conseguem hoje controlar o custo de aquisição, o CAC versus o lifetime value do cliente. Né? Porque às vezes a gente está gastando muito para trazer esse cliente, mas depende, porque se esse cliente for comprar muitas vezes comigo, pode ter valido a pena eu ter gastado um pouco mais para trazê-lo. Mas não é uma conta trivial aí que as empresas precisam se preparar um pouquinho para fazer isso. Então, o que eu acho você nunca deveria incentivar mais que 50% do total do teu frete. Então, se você gasta de frete por mês 30 mil reais, você deveria usar no máximo 15 mil reais em frete grátis. Perfeito. Então, assim, do tamanho da sua conta de frete, eu acho que uma coisa saudável seria, no máximo, você chegar a 50% dela. Agora, dependendo daquele menu, é o que eu te falei. Uma coisa subsidia a outra. Por quê? Porque numa entrega do mesmo dia que eu vou cobrar 50, eu até tenho margem nela. Então, dependendo da participação que essa entrega tenha, eu subsidio mais ainda e abro um pouco mais essa questão do frete grátis. Acho que a dica aqui não existe uma forma que você vai deixar sempre assim. O que você vai ter que ir fazendo é gerenciando isso no dia a dia. A hora que sobrou um pouquinho, você usa para acelerar um pouco mais em termos de frete grátis, apertou um pouco, você tenta de alguma forma voltar. Legal. O marketing, cara... Quando a empresa tem loja física, a proxy que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: em loja física, eu tenho sempre que pagar um aluguel e um fundo de promoção, ou para o shopping ou ali para a rua. Isso, por que eu pago, por exemplo, um aluguel dentro de um shopping Morumbi? Porque o shopping Morumbi está garantindo para mim que em frente àquela loja vão passar 150 mil pessoas por mês, para falar qualquer coisa. Né? A audiência. Está te garantindo o movimento. Perfeito. É exatamente legal. Aí que eu faço o proxy com os proprietários do varejo, né? Com as pessoas que estão tomando essa decisão, que é o seguinte: você não está pagando 10% de comissão para o Shopping Morumbi te garantir o tráfego, é isso que você vai ter que gastar em mídia para gerar o tráfego da tua loja da mesma forma. Legal. Né? Isso baseado talvez na meta que ele tenha de faturamento do canal? Porque vou trazer duas situações, né? Você tem uma operação que ela já fatura, vamos supor, vende lá 2 milhões de reais por mês no e-commerce. Certo. 10% mídia. Beleza? Uhum. Seus 200 mil, né? E tem as operações que elas estão com meta de crescimento. Então, a marca ela é super relevante, mas o Go Live aconteceu esse mês. Então, ela tá zerada de resultado de conversão ali. Nesse caso, mantém essa ideia dos 10%, só que baseado numa meta... Na sua visão? Isso, porque assim, quando a gente faz essa proxy com loja física, lá você paga 10% do que você vendeu. O e-commerce seria a mesma coisa. Então, se eu tenho um objetivo de vender 2 milhões esse mês, eu tenho 200 mil reais de verba para gastar e ir otimizando. Perfeito. A vantagem do e-commerce... ou de uma mídia digital, é que você não empenha todo esse dinheiro de uma vez. Você vai gastando ao longo do tempo. Então, acho que aqui uma outra dica fundamental é que a maioria das empresas pega o que ela tem de verba e divide por 30. Não. Porque, por exemplo, isso aqui também tem que estar atrelado ao meu calendário comercial. Então, para falar qualquer coisa, vamos citar... demais vamos citar o exemplo de Vivara de novo. Se eu estou aqui, né, acho que a primeira coisa ali, eu tenho um planejamento mais ou menos por categoria. Então, o que eu quero dizer? Se relógio significa 10% da minha venda... é mais ou menos 10% da minha verba de marketing. A não ser que eu tenha um lançamento ou alguma coisa que eu esteja querendo incentivar. Mas, na maioria das vezes, eu também vou ter uma divisão ali da minha verba, mais ou menos do share de venda das categorias. Então, imagina que, sei lá, para eu falar qualquer coisa aqui, a aliança é 10% da venda. Só que em março, eu tenho, durante 10 dias, uma campanha de aliança.
Então, a minha verba de aliança, eu vou concentrar nesses 10 dias aqui. Então, nesses 10 dias, eu vou estar investindo muito mais que 10% da venda de aliança. Mas eu concentrei aquele investimento. Por quê? Porque eu quero exponencializar de novo a questão do digital. Ou seja, se eu tenho uma campanha, eu tenho tráfego, eu posso explodir de vender. E aí que vem a coisa boa. Por quê? Se eu explodir de vender, a verba acompanha. Ou seja, como ela é um proxy do faturamento, eu aumentei o faturamento, a verba, consequentemente, ela aumenta. Excelente. Né? Eu gosto dessa ideia porque você não trava Isso. o investimento fixo e espera um resultado superior. Se você travar, Fê, você não pega o exponencial. Perfeito. É isso. Então, Legal. por exemplo, eu estou agora numa consultoria lá na Web Continental, uma empresa de Porto Alegre, e eles vendem muito bem ar-condicionado. E a gente viveu aí o pico de verão, El Ninho e tudo isso. Cara, se eu deixasse a minha campanha limitada do Google, ele teria perdido muita venda. Sim. Porque o meu orçamento de hoje é X. Só que, cara, esse X com aquele calor, todo mundo consultando, 9 horas da manhã, acabou a verba da campanha. O Google falando, pelo amor de Deus, põe mais dinheiro aqui nessa campanha. Sim. Então, acho que tem também um pouco dessas particularidades aí para de alguma forma você aproveitar isso, né? E aí, como você bem falou também, tem uma coisa que é assim, eu estou querendo gerar audiência. Aí é uma conta diferente, porque aí eu vou olhar muito mais para a sessão e para um custo de sessão, do tipo, eu quero ficar relevante e quero chegar a 3 milhões de acessos, né? Porque aqui agora também tudo isso aqui vai começar a se misturar, principalmente em empresas médias e grandes por conta do retail media. Perfeito. Que é ele vendendo mídia dentro do tráfego dele, ou seja, então... Antes, se eu tinha muito tráfego, mas não estava vendendo, o que adianta? Eu não estou conseguindo monetizar isso aqui, a não ser que isso esteja servindo muito para a loja física. Hoje em dia já pode mudar um pouco, porque por mais que eu esteja tendo pouco ROI, pode ser que esse tráfego que eu gerei a mais esteja me trazendo um dinheiro de mídia que antes eu não tinha. Então isso aqui também vai dar uma bagunçada no bom sentido nesse tipo de análise. Legal, Adriano. Quero puxar uma outra pergunta para você, agora olhando esses 15 anos em segmentos diferentes. Qual foi o nicho, né, mais complexo para você? Né? Qual foi aquele mais desafiador para conseguir chegar no resultado? Vou fazer uma breve comparação. Né? Você praticamente fundou, né, a questão do Shop Together também, do zero. Então, eu imagino que a marca não era conhecida, né? Tudo do zero. Vivara já tem o seu branding aí, né? Sua força de marca. Então, o cenário é completamente diferente, fora as outras, né? Mas qual foi a operação mais complexa, na sua visão, na sua carreira, para ter conseguido gerar resultado? Aquela que deu mais trabalho. Cara, eu acho que aqui todas elas têm algumas particularidades, né? Então, sem dúvida, o Shop Together, por exemplo, como você comentou, não é que a dificuldade não foi em fazer o Shop Together, e sim em convencer o mercado e as próprias consumidoras que o Shop Together existia e que ele ia bombar, né? Porque aí, de novo, volta nessa questão da maturidade, ou seja, o Shop Together foi uma empresa que antecipou tendências, né? Se o Shop Together, por exemplo, nasce pós-pandemia, ele teria uma curva de crescimento completamente diferente, porque a consumidora já estava mais habituada a comprar online e tinha se permitido já. Então pense que quando o Shop Together lançou, moda em si não vendia muito na internet, mas o que vendia era uma coisa mais básica ou mais para homem, tipo, eu sei o tamanho da minha camiseta Lacoste, eu não preciso experimentar, de novo, é mais fácil eu comprar. Sim. Mulher já não, é caimento, é uma coisa, nananã. Então a gente teve que trabalhar muito todo esse lado que a internet cada vez mais agora vem trabalhando de experiência, né? Do cuidado no cadastro, do cuidado da foto. Porra, mas se essa calça custa R$ 1.500, como é que eu vou demonstrar isso online? Como é que eu vou, né, de alguma forma, falar da textura, falar dessa questão? Então, todo esse cuidado e tal. Mas, por exemplo, tem coisas igual a Tokstok, a logística é muito complexa. Então, por exemplo, o Omni na Tokstok é muito complexo em virtude da logística. Além de tudo, é uma logística cara e avaria produto, né?
puta, pensa no móvel, na questão e tal. Lascou uma porta do armário. É o armário inteiro que volta, ou não. Então, também daí a gente começava a... Isso que é legal do digital, né, cara? Ele vai trazendo para a superfície da companhia outros tipos de problema e outros tipos de solução. Então, por exemplo, a Tokstok mudou o jeito de cadastrar as peças dos armários para ela conseguir eventualmente trocar uma peça do armário e não o armário todo, caso na hora do instalador batesse um prego errado, estragou uma das portas. Tá bom, eu consigo trocar esta porta, desculpa, consigo trocar esta porta. Então, eu acho que assim, tem a maioria das coisas que a gente comentou, né? Essa máquina do e-commerce, de máquina de tráfego, máquina de conversão e máquina de retenção, ela tem para qualquer e-commerce. O que eu acho que cada um aqui tem que ir adaptando é as particularidades do seu negócio e do seu ramo e como isso encaixa melhor nessas engrenagens. Mas essa engrenagem é assim em todo mundo, ou seja, todo mundo precisa gerar tráfego para vender. Dentro do que eu chamo de máquina de conversão, uma parte é tecnologia, que é otimizar o site, ter uma busca boa, ter vitrine, enfim, toda essa parte, né, funcionar, meio de pagamento, pagar com 2 cartões, toda essa parte que me ajuda a conversão. Tem uma parte dentro dessa máquina de conversão, que é toda essa parte comercial. Tenho estoque, não tenho, estou bem posicionado, estou com o preço correto, estou ativado, não estou. E essa última parte, que é o que eu brinco, que é o CRM, o atendimento, que vai fazer tudo isso aqui virar uma coisa recorrente. Muito legal. Né? Então, essas 3 máquinas, elas vão funcionar sempre em cada mercado. Puta, numa DPSP, ele é super de recorrência. Eu tenho que ter uma questão logística e uma questão de saque aqui muito rápida, porque, cara, você compra na farmácia toda semana, senão você vai deixar de comprar comigo. Na Vivara é isso também, mas é um cuidado diferente. Você compra a joia uma vez por ano. Então é um cuidado diferente, é uma embalagem melhor, é uma coisa melhor. Ou seja, aí você vai adicionando nesse grande frame dessas 3 grandes engenhocas as particularidades de cada um dos negócios e dos segmentos, tá? Excelente, Adriano. E com o crescimento de investimento no e-commerce, investimento em digital em si, né? Então hoje, como você falou no início do episódio, se a gente comparar, né, pegar esses últimos 10, 15 anos, ele vem amadurecendo, as empresas vêm amadurecendo, até as pequenas empresas hoje estão um pouco mais, bem mais maduras do que as empresas pequenas há 10 anos atrás, né, para digital. Mas, ao mesmo tempo, surge aquela interrogação. Agora que eu tenho muita gente, muita empresa, como se destacar no meio de tantas, né? Se, dada a hora, eram poucos e-commerce que se destacavam, hoje temos muitos mais e-commerces investindo em mídia, fazendo estratégia de atração de clientes, e surge aquela interrogação de, poxa, o que eu tenho que fazer de diferente? Eu queria puxar esse ponto. O que você considera, quais os aspectos do negócio, às vezes é interessante olhar, além de marketing, além de mídia apenas, que de fato, né, torna um negócio diferenciado no ponto de vista do consumidor, né? Cara, aqui eu acho que cada vez mais a gente vem vendo 2 grandes empresas despontando no Brasil, que é a Amazon e Meli, né? Quando a gente olha, quais são os 3 pilares que esses caras trabalham, e é nisso que eu acredito, né? Marca e conteúdo, logística e sortimento. Então, eu acho que daqui para frente vão ter 2 tipos de empresas que sobrevivem. As empresas que vendem muito transacionalmente, não tem como elas estarem fora de um mercado livre da vida. Então, para eu falar qualquer coisa, eu vendo organizadores. Cara, eu não vou ter uma força de marca suficiente para combater um Mercado Livre e uma Amazon do tamanho do tráfego que ele tiver. Então, eu vou ter que otimizar todas as minhas coisas aqui para eu estar presente dentro desse cara. E aqui eu acho que só uma dica também, que a maioria das empresas faz a conta da comissão de marketplace de forma errada. A gente acabou de falar de mídia, por exemplo, que em alguns casos o cara deveria investir ali mais ou menos 10%, que é fazendo uma proxy ao aluguel de loja.
Se ele investe 10% de mídia e uma comissão do Mercado Livre, por exemplo, é 15%, só que lá ele não gastou essa mídia. Então essa comissão, no fundo, não é de 15%, é de 5%. Porque se eu gasto 10% para eu fazer uma venda com o meu cliente, eu estou pagando 15% para o Mercado Livre, de cara isso custou 5%. Só que dentro desses 5% está a taxa de cartão, adquirência e chargeback, porque isso também fica do lado do Mercado Livre. Então, isso, na maioria dos casos aqui, custa de 2% a 3% nas empresas. Então, o 15% virou 2%. Ok. Porque se eu pago 10% de marketing, 3% de cartão mais chargeback, no fundo eu estou pagando 2% para o Mercado Livre. Ou seja, dificilmente não cabe esta comissão dentro do teu negócio. Às vezes é o jeito de você olhar ali. E claro que aqui você pode usar essa estratégia também para ir deixando sua marca um pouco mais conhecida. E dentro da tua URL, eu não vejo como hoje nenhuma empresa conseguir evoluir sem conteúdo, sem de alguma forma contar essa história. Então, voltando ao exemplo de organizadores. Uma coisa é, o volume vai estar dentro desses marketplaces. Puta, eu tenho que entrar lá, eu tenho que fazer ads lá dentro, eu tenho que estar ranqueado lá dentro, ou seja, como eu estou ranqueado lá dentro? Atendendo bem, não atrasando o pedido, respondendo minhas perguntas, né? Cada um tem ali o seu score que vai fazer você ficar melhor ranqueado dentro dessas plataformas, que isso é importante também, porque senão eu entro no Mercado Livre e não vendo. Por quê? Porque eu estou na 20ª página. Então eu tenho que entender como o jogo lá funciona para eu ranquear melhor e conseguir vender. Porém, dentro do meu site, eu deveria ter conteúdos de como organizar o seu armário. Um vídeo mostrando eu organizando o armário, organizando as coisas da cozinha. E o produto, ele está subliminarmente ali dentro. Legal. Né? Você coloca ele literalmente dentro de um contexto, né? Isso. Em vez de ter só o produto disponível, preço, né, descrição e frete, eu coloco ele, de fato, dentro de um contexto onde o consumidor ele vê a aplicação daquilo. Exato. Como eu estou usando, enfim. Todos Principalmente os nessa estratégia diferente. Ou seja, não adianta eu querer fazer um site parecido com a Amazon e Mercado Livre, porque eles já vão vender. Sim, sim. Então, no meu site, eu vou tentar trabalhar um pouquinho diferente do que ele traz. Sei lá, tem aquele livro, desculpa, é uma japonesa, se eu não me engano, que virou até best-seller de coisas de organização. Sei lá, vamos fazer alguma coisa junto, né? Como se fosse, olha as dicas dela com os nossos produtos. Então, segundo a fulana de tal, para você organizar o seu armário, você faz isso, isso e isso. Olha, com os nossos produtos você consegue, né? Legal. E de alguma forma ir trabalhando isso. Aí da mesma coisa o social, isso vai ser uma história recorrente com a sua base. Eu acho que isso também cada vez mais, cara, tá ficando claro para as empresas e para os profissionais de marketing. O digital é uma plataforma de comunicação com a sua base. E isso deve ser feito de forma constante e não pontual. Acho que cada vez mais a gente tem que olhar, e por isso que o conteúdo é interessante, de fazer isso, né? Então, o que eu brinco é assim, ativação é diferente de promoção. Mas o digital precisa de ativação. Então, sei lá, no caso de Vivara, não é promoção de, esse brinco era tanto e agora tá tanto. Mas é assim, olha, agora na volta, olha esse brinco para você combinar com as fantasias de bloquinho. 10 ideias aqui de looks de carnaval, onde sua joia pode ser a estrela. Ou seja, isso aqui vai fazer eu atingir um público, eu fazer uma coisa de uma forma diferente. O cara que quer volume e porradaria está indo direto lá nos grandes. Então, eu acho que a empresa deveria atuar nessas duas formas, né? No marketplace, eu uso para fazer volume, tentar de alguma forma deixar minha marca conhecida, e no meu site eu trabalho diferente. Trabalho conteúdo e uma prestação de serviço muito legal para esse cara que quer um pouquinho de diferença nisso. E essa questão que você falou de tentar deixar parecido com uma Amazon, o Mercado Livre, esse é um item muito interessante, porque às vezes tem muito projetos, não é tanto nas frentes que nós entramos lá na Ciclo, mas tem muitos projetos de implantação, às vezes que eles acabam sendo a referência, né? Então, eu quero deixar a minha página igualzinha da Amazon, igualzinha do Mercado Livre. Não necessariamente, caso você tenha uma estratégia como essa
voltado a conteúdo, né? Voltado a expor um pouco mais, seja da aplicação, né? Alguma particularidade do seu negócio, né? É isso, cara. É ao contrário. Eu tentaria me diferenciar dele. Porque, assim, de novo, ele a gente não consegue combater, no bom sentido até, né? Sim, Enfim, sim. eles têm todos os méritos de conseguirem isso. Então, eles são super transacionais. E tá certo. Pô, o cara tem, sei lá, 10 milhões de SKUs, sei lá quantos mil SKUs. Você, marca própria, o teu e-commerce, a tua coisa, você não vai ter 10 milhões de SKUs nunca. Você tem ali 100, 200, 300. Então, o que você tem que fazer é contar essa história. E não querer simplesmente só fazer uma coisa transacional. Perfeito. Né? Então, eu acho que essa junção que é interessante. E daí também que vem um pouco dessa questão da loja, né? É muito errado essa questão de, puta, vai acabar um, vai acabar outro. Não, nenhum dos dois vai acabar. Eles precisam se complementar e tem essa mudança de papel. Então, sei lá, na Vivara, a mulher está indo para a loja, ela já viu os produtos online. Então, o que ela espera a hora que ela chega na loja? Que a vendedora ajude ela num mix and match, em como ela usar diferente, como ela combinar determinada joia, como ela coisa. Ou seja, cada vez mais as vendedoras vão se tornar micro-influencers. Porque você já tem tudo na internet. Você não precisa dela para saber do produto, se ele é de ouro, se ele não é, qual o peso, qual não é. Agora, uma dica de, puta, usa isso com uma roupa estampada, porque ele destaca mais. Faz o mix and match, mistura essa pulseira com a outra coisa. É isso, né? Isso encaixa, essa dinâmica de interação encaixa super bem usando a equipe de vendas, né? Isso, e o WhatsApp aqui, principalmente no Brasil, é o centro dessa questão, né? E eu acho que pós-pandemia, a coisa que mais permaneceu de hábito nas consumidoras é essa questão do WhatsApp. Né? Então, acho que cada vez mais o conversational commerce vai pegar nessa linha. Até antecipando um pouco, eu acho que você ia me perguntar um pouquinho das tendências e o que eu acho aí para frente. É um pouco disso, cara. Os canais vão mudar, né? Essa forma de interagir. Então, eu vejo cada vez mais e está muito próximo esse personal shopper. Então, o que é? Você chamar a vendedora e fazer uma vídeo com ela. Por que não, né? Eu ter uma possibilidade dentro do app da marca. Vamos lá, das 6 horas que a vendedora passa na loja, atendendo é 1 hora. Ela não pode ter ali um agendamento disponível dentro do app que você faz ali uma consulta e fala, puta, eu quero falar com o Felipe sobre o relógio às 12h30. Ela vai abrir o vídeo com você e vai falar, puta, o relógio é assim, olha, essa pulseira de borracha, ela faz isso, faz aquilo, nananã, né? As próprias lives. Então tem um pouco disso. Eu acho que cada vez mais as marcas têm que usar os marketplaces para fazer o volume e o seu site para contar essa história, fazer esse storytelling, ter o conteúdo que é onde vai fazer com que ela perpetue cada vez mais no tempo. Que legal, Adriano. Ó, só um recadinho rápido aqui para você que está no YouTube. Provavelmente você deva ter visto aqui um QR Code na telinha. A gente preparou um material muito legal para você aplicar no seu e-commerce. Então, se você está pensando aí em melhorar suas estratégias, seja de atração ou de conversão, baixa esse material que está disponível aqui, ele é gratuito, aplica na sua operação, que o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha resultado, né? E para fechar o nosso episódio aqui, né, Adriano, minha última pergunta é como você visualiza o mercado de e-commerce para os próximos 5 anos? Eu poderia te perguntar 10, 15, 20, né? Poderia. Mas muda muito rápido. Isso, aí é quase uma futurologia, né? Cara, eu acho que essa questão do conteúdo é inevitável. Então, assim, invistam em conteúdo de alguma forma, né? Principalmente... Eu acho que essa questão de cadastro, ela precisa ser vista como conteúdo, ou seja, eu não estou cadastrando um produto, eu estou fazendo um conteúdo desse produto. Cada vez mais, uma coisa que você falou que é interessante é como dar o contexto de uso daquilo, né? Como você facilita um pouco dessa questão. Então, eu acho que assim, os sites cada vez mais eles vão precisar estar verticais e focados nessa questão de conteúdo, tá? Com relação ao marketing, eu acho que tem uma tendência muito forte de micro-influenciadoras.
né? Ou seja, eu acho que aqui toda essa parte de influencers, a gente tem as influencers que ajudam na concepção de marca, mas a conversão está no micro-influencer. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Até a NRF estava falando muito dessa questão, tinha até um próprio case da MAC. A MAC tinha um produto de cabelo para cabelo crespo. Não adianta ela pôr uma celebridade de cabelo crespo fazendo aquilo. Ela pôs alguém da comunidade que tem uma autoridade para falar sobre esses temas e ela usando o produto. Aquilo traz muito mais verdade, muito mais coisa. Então, a conversão acontece muito mais fácil disso. O Brasil tem uma questão regional imensa. Então, um influencer regional, muito provavelmente para conversão, vai ser muito melhor do que um influencer nacional que vai fazer imagem de marca. Além de tudo isso aqui, eu acho que o grande recado nessa parte de marketing é trabalhar a sua base. Né? Então, você vai estar gerando esse conteúdo, você vai ter histórias para deixar esse relacionamento mais quente e não necessariamente transacional. Ou seja, ali em Vivara, por exemplo, não adianta eu só mandar e-mail de compra. Eu deveria mandar e-mail para ela como cuidar da joia que ela comprou. Como ela combinar uma joia que ela comprou. Ou seja, a venda está num segundo momento, tá? Então, eu acho que, né, de novo, utilizar toda essa parte de conteúdo e colocar o CRM a seu favor. Em termos de ferramenta, cara, o WhatsApp é fundamental para mim. Né? E eu acho que uma diferença grande aqui que teve da pandemia para cá é o seguinte: na pandemia, quando todas as vendedoras estavam em casa, fazia sentido você transbordar o WhatsApp para as lojas. Hoje em dia não faz mais, você tem que ter uma central. Por quê? O WhatsApp, se você responde e interage no WhatsApp em até 2 minutos do que você recebeu a mensagem, você pode ter uma conversão 10 vezes maior do que o e-commerce. Então, dá para chegar aí em 10% de conversão no WhatsApp se você interagir rápido. Legal. Se você interagir depois de 2, 3 horas, você tem uma conversão muito pior que o e-commerce. E por que eu falo isso? Porque, não, deixa lá para a loja que a hora que ela tiver um tempo ela atende. Não, ao contrário. As empresas que estão fazendo isso bem criaram uma central de vendas, ou seja, o que antes era o televendas, agora é o WhatsApp. Fomenta isso, faz mídia, me chama no WhatsApp, faz não sei o quê. E isso entrega muito conveniência. Imagina, por exemplo, ali para Vivara um caso de presente. Você chama a vendedora no WhatsApp e fala, puta, minha sobrinha vai fazer 15 anos, ela é assim, assim, assim. A vendedora te manda a sugestão, você fala, quero esse. Ela te manda o link de pagamento, você paga, recebe aquilo em casa, entrega o pacote. Ou seja, é uma conveniência para o cara. Então, é um tipo de jornada que se você não tiver, você perderia essa venda. Ele iria para uma Dengo, para uma L'Occitane, para alguém que vai entregar para ele rápido, sem ele precisar ir até o shopping comprar um presente. Então, eu acho que esses canais também cada vez mais vão entrar para dentro do e-commerce. Porque, de novo, eu vejo essas duas diferenças. O volumão lá nos marketplaces e o seu é a experiência. Então, vai ser legal eu fazer uma live. E não tem problema, não precisamos, né? A maioria das empresas, eu vou fazer uma live, vou ter que gastar isso. Não, né? Principalmente se for uma live ali para trazer verdade, para trazer coisa, é um celular ligado na tua frente e você falando. Sim. Eu acho que também é ir testando bastante desses canais e dessas coisas, né? Então, o que eu vejo aí como tendência é a entrada desses canais, né? Tem gente até que fala, será que o browser vai existir daqui 5 anos ou eu só vou comprar ou por WhatsApp, ou por inteligência, ou por... Enfim, eu acho que é ficar atento a esse tipo de questão e cada vez mais ir testando e tentando colocar isso em prática. Adriano, queria te agradecer por todas essas dicas, né? Eu tenho certeza que agregou muito. Eu aprendi muito, eu sempre aprendo. Eu falo pro pessoal que eu aproveito o podcast para aprender. Sem dúvida. E assim, isso vai, obviamente, agregando muito. Eu tenho certeza que agregou pro pessoal que está nos ouvindo. Como que o pessoal pode se conectar com você? É LinkedIn? Por quais canais? LinkedIn, né? Pode me procurar lá. Eu acho que é o melhor ali para a gente organizar, enfim. Então, tô ali, Adriano Tavolassi, vocês vão me achar.
fico à disposição. Como eu falei no começo, né? Eu acho que cada vez mais a gente trocar e a gente se ajudar nesse mercado é interessante, que todo mundo cresce e o mercado cresce. Acho que bom que a gente tem problemas bons no digital brasileiro, né? Que ele cresceu muito mais rápido do que a formação dos profissionais. Então eu acho que aí Perfeito. é mais fundamental ainda essa troca de ideias, essa troca de dicas, enfim, de qualquer coisa, que eu acho que todos aprendem, né? A gente também aqui falando vai aprender, vocês recebendo conteúdo, então, fico à disposição aí da turma. Queria parabenizar vocês também pela iniciativa, acho que é muito interessante de alguma forma a gente trazer esses conteúdos mais para a superfície, e fico à disposição de vocês aí para as próximas. Fechou, Adriano. Pessoal, se conectem com o Adriano no LinkedIn. Se você assistiu aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa teu like e comenta e compartilha. Se você acredita que esse conteúdo é útil, compartilha para mais pessoas. Para quem está ouvindo nos aplicativos, né? Se inscreve também, e sempre a gente vai trazer convidados muito feras aqui para conversar com a gente sobre estratégia, marketing e e-commerce. Do meu lado, eu desejo muito sucesso, um grande abraço para vocês aí e boas vendas.